Vera Guasso é técnica em enfermagem, graduando em pedagogia pela UFRGS. Iniciou sua militância na década de 80 no movimento estudantil, lutando contra a ditadura militar e pelas diretas já. Foi uma das coordenadoras de campanha do Fora Collor. Atualmente é presidente estadual do PSTU e candidata a senadora. Vera, você iniciou sua militância em plena ditadura militar. Qual foi a importância histórica de se derrotar esse regime? Esse momento foi um momento muito dramático, mas também um momento muito bonito para o nosso país. Porque uma geração toda foi às ruas, foi para a luta e derrotou um regime que destruiu o nosso país, que matou, enfim, que oprimiu todo o povo. Então foi, enfim, abriu, né, a possibilidade de uma geração, enfim, de que milhões de pessoas no nosso país pudessem começar a lutar pelos seus direitos que estavam represados. Você, como você já disse, você militou na ditadura militar. Você teve medo em algum momento na ditadura militar, alguma coisa que te marcou durante a ditadura militar? Foram vários momentos dramáticos que nós vivemos. Eu, pessoalmente, estava num ato público na Esquina Democrática, hoje chamada Esquina Democrática. Nós estávamos fazendo um ato contra a vinda do Reagan ao Brasil. Eu estava discursando, eu estava grávida, de 6 meses, a polícia chegou e um policial passou uma gravata no meu pescoço e praticamente ele ia dar um cacetete na minha barriga. Eu gritei na hora que eu estava grávida e consegui correr. Conte-nos como foi os bastidores desse evento histórico que marcou uma geração e como foi a tua participação. Nós fazíamos parte, na época, de uma corrente interna do PT. O PT, majoritariamente, e o PCdoB eram contra chamar o Fora Collor. Achavam que o povo não podia derrubar um presidente. Mas o dado mais importante de tudo isso, que foram as grandes mobilizações dos estudantes, dos trabalhadores, que impuseram nas ruas que a campanha fosse diretamente pela derrubada, pelo fim do governo Collor. O Collor chamou um domingo o povo a se vestir de verde e amarelo e o povo saiu às ruas com a roupa preta. Naquele momento nós podemos ter claramente que o povo na rua iria conseguir derrubar um presidente eleito que foi Collor. Você foi uma das fundadoras do PT, então eu queria saber se o PT de 80 ele é o mesmo de hoje e o que explica o abandono de tantas bandeiras que o PT defendia na década de 80 e não defende mais hoje. A construção do PT foi um momento histórico do nosso país. Juntou-se todos os setores da esquerda que queriam lutar. Então nós estávamos saindo da ditadura e era muito importante que a classe trabalhadora, que a juventude, que o povo pobre tivesse uma alternativa de luta. O PT de hoje não tem absolutamente mais nada a ver com aquele PT da década de 80. Todos nós sabíamos que haviam limites no PT. O problema é que o PT, ao entrar para o aparelho de Estado, ao começar a eleger deputados, prefeitos, governadores e, por último, eleger Lula para presidente da República, o PT aderiu, na verdade. O PT não mudou nada da estrutura, o PT, na verdade, ele que mudou. E hoje o PT é um partido exatamente como os outros. Aquele partido independente, aquele partido que não aceitava dinheiro de empresário, aquele partido que se negava a se unir com a burguesia para chegar ao governo, hoje está completamente descaracterizado. A CUT, ela vinha para derrubar o peleguismo, que era um sindicalismo atrelado ao Estado que vinha lá da ditadura. Esse sindicalismo novo, combativo, que fez centenas de greves em nosso país, lutava pela redução da jornada de trabalho, pela independência do sindicalismo do Estado e pelas melhorias salariais. Quando chegou o PT às prefeituras, ao governo do Estado, e com o Lula chegando à presidência da República, a CUT, daquele novo sindicalismo, passou a ser o velho. A CUT passou a ser a Central Chapa Branca, que volta a se atrelar ao Estado. Está colocada hoje no nosso país a possibilidade concreta de reunificar os lutadores, aqueles e aquelas que não querem um sindicalismo atrelado que é praticado pela CUT. Por isso, nós precisamos unir
para fortalecer uma alternativa classista, combativa, independente do Estado e dos patrões. O fator previdenciário é um projeto do governo Fernando Henrique Cardoso que veio para acabar com os direitos dos aposentados. Os trabalhadores e os aposentados foram às ruas e conseguiram que o Congresso derrubasse o fator previdenciário. Coube ao Lula, que dizia ser contra o fator previdenciário, manter esse projeto. Agora, os trabalhadores estão sendo chamados de novo a voltar às ruas junto com os aposentados para derrubar mais uma vez esse projeto vergonhoso que está colocado nas costas dos trabalhadores. Não é estranho ser candidato ao Senado, sendo o Senado uma instituição tão contestada, e qual seria uma reforma política precisa para o Brasil? A nossa candidatura tem também a tarefa de discutir o papel do Senado, sim. Nós queremos discutir essa estrutura bicameral que existe no nosso país, onde tu tem um Senado cheio de privilégios e que representa o grande poder econômico. Nós defendemos uma estrutura unicameral, onde haja uma única instância e onde com certeza nós possamos ter um Congresso que represente os interesses e os anseios da classe trabalhadora brasileira. Como você enxerga as mulheres na política e a luta contra o preconceito? Basta ser mulher para ser diferente? As mulheres hoje estão no mercado de trabalho, estão na luta, estão no sindicato, estão na associação de moradores. Este trabalho que elas estão fazendo precisa refletir na política, sim. Mas nós temos que entender que não basta ser mulher. E nós queremos fazer um exemplo muito concreto. A governadora Ieda se elegeu dizendo que ia defender o interesse das mulheres. E o que nós vimos? O inverso. Uma mulher comprometida com o grande capital. Por isso nós dizemos que uma mulher que representa o interesse das mulheres é aquela mulher que vai defender creche para a mulher trabalhadora, é aquela que vai defender o emprego, é aquela que vai defender contra as péssimas condições que vivem as mulheres do nosso país e no nosso estado. Por isso, nessas eleições, é preciso prestar atenção no programa e votar naquelas mulheres que realmente estão na luta da classe trabalhadora e em especial das mulheres. Nessas eleições está em vigor a Lei Ficha Limpa. O que você acha dessa lei? Em primeiro lugar, eu queria dizer que minha ficha sempre foi limpa. E que nós vamos ver agora, nessa eleição, vários corruptos históricos do nosso país se apresentando como ficha limpa. O projeto esse que está aí, ele esconde uma série de coisas, já foi descaracterizado. E a nossa compreensão de ficha limpa é muito mais ampla. Para nós, ficha limpa não é só aquele que não roubou ou aquela que não roubou. É aquele e aquela que sempre defendeu os interesses do povo trabalhador desse país. 8 anos de FHC e 8 anos de Lula. O Brasil é realmente esse paraíso que é desenhado em peças publicitárias? E qual é a diferença entre o governo FHC e o governo Lula? O governo Fernando Henrique Cardoso era a representação da elite brasileira, como sempre foi historicamente. Já o governo Lula foi eleito para representar os interesses da classe trabalhadora. Essa é a grande diferença entre eles, mas existem muitas semelhanças. E a principal delas é que os dois governaram para as grandes empresas e para os banqueiros. A classe trabalhadora, aquela que produz a riqueza do nosso país, ficou com muito pouco do que produziu. Vera, o que te motivou a ser candidata? Desde a juventude, eu fiz uma opção de vida, que é de defender o interesse dos trabalhadores e da juventude do povo pobre do nosso país. Nessa eleição, eu aceitei o desafio de defender um programa que foi abandonado pela maioria da esquerda. Jogo rápido, então. Um livro. Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. Um lugar. Pode ser o bairro onde eu moro, Cidade Baixa. Uma música que marcou a tua vida. Terra, do Caetano Veloso. Um filme. São vários, mas eu escolheria um filme francês, o chamado Sonhadores. Um sonho. Lutar pela mudança dessa sociedade e transformar a sociedade socialista. Se eleita for. Continuar o que eu fiz sempre, que foi lutar. E se não for eleita? Continuar na luta também. Uma comida. Lasanha de rúcula. Não gosto de? Ver animais abandonados. Crack. Nem pensar. Uma frase. Sejamos realistas. Exijamos o impossível.